às 10 horas do dia 13 de março de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas do feminicídio do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Chicão Bulhões, Mônica Francisco, Rosane Félix, em deslocamento a deputada Renata e a deputada Dani, tendo sido justificadas as ausências da deputada Zeidan e da deputada Tia Ju, declaro aberta a primeira reunião da comissão para a deliberação das seguintes matérias. 1. Aprovação da ata da reunião de instalação. A ata da reunião de instalação é a ata em que nós submetemos ao crivo de todos os deputados a eleição para os cargos de presidente, vice-presidente e relatoria. Para minha alegria, foi escolhida a deputada Mônica Francisco na condição de vice-presidente e a deputada Zeidan na condição de relatora da presente CPI. Indago aos senhores deputados presentes se concordam com a ata da reunião de instalação. De acordo. Deputada Mônica Francisco. De acordo, senhora presidente. Deputada Rosane. De acordo, senhora presidente. Em seguida, eu queria fazer uma proposta da ordem de oitivas e vou elencar e submeter para análise e deliberação dos deputados. A nossa reunião de hoje é uma reunião muito enxuta, muito rápida, porque não sei se os senhores se recordam, no momento da instalação da comissão, nós apresentamos um plano de trabalho e deverá ser submetido sempre aos senhores deputados que integram a CPI a ordem das oitivas que pretendemos proceder. Convido a deputada Renata, que sente ao nosso lado. Então, nesse sentido, a primeira oitiva sugerida, que seria, o nosso interesse é fazer 2 oitivas por dia. A nossa reunião começa às 10, então entendemos que ela deve seguir até por volta de 12h30, 13 horas, então entendemos que 2 oitivas ao dia serão bem factíveis. Então, a primeira oitiva seria da juíza doutora Adriana Mello. A doutora Adriana Mello é a titular do juizado da primeira vara do juizado da violência doméstica e familiar, e é também uma pesquisadora. O seu tema de pesquisa foi efetivamente o feminicídio. E queria discutir com a doutora Adriana Mello uma angústia que tem acolhido o mundo jurídico. Considerando que a violência contra a mulher tem um juizado específico, mas o feminicídio é o homicídio. Portanto, de quem seria a competência judiciária? Do juízo da primeira vara, ou do juízo especial da violência doméstica e familiar, ou do tribunal do júri, por força de lei constitucional, uma vez que os crimes dolosos contra a vida são, da competência do tribunal do júri. Então, entendo que a doutora Adriana, com sua expertise, que é titular desse juízo há cerca de 10 anos, e também com sua expertise como pesquisadora, poderá, sim, contribuir muito para esse entendimento de qual seja o fenômeno e também aquilo que é preciso mudar, seja no aspecto do judiciário, mas também já que ela é interface direta com o Ministério Público e com a Polícia Civil e Polícia Militar, e também com a rede de proteção, porque a doutora Adriana Mello instituiu o programa Lilás, que é aquele que dá um atendimento mais rápido às vítimas que possuem medida protetiva. Então, o nosso interesse seria, em primeiro lugar, para entender um pouco esse fenômeno, ouvir a doutora Adriana Mello. No mesmo dia, ouvir a doutora Adriana Mendes. Ela hoje responde pelo Instituto de Segurança Pública. E há, no ofício de convite à doutora Adriana Mendes, do ISP, nós já estaremos também pedindo as estatísticas, não só do dossiê mulher, e aí estabelecendo como marco
a data da lei. Então, a partir da data da lei, não só especificamente a questão de homicídio de mulher como todo, de feminicídio e de violência, né? Então, esse seria o segundo momento. Na semana seguinte, a oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública. O Ministério Público tem uma coordenação da violência contra a mulher, que, salvo engano, está com a doutora Lúcia Heloísio, e a Defensoria Pública, que eu confesso que não me recordo o nome da defensora, Flávia Nascimento, obrigada. E a Defensora Pública, por conta do núcleo, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-la através de uma audiência que ela promoveu na Defensoria Pública para apresentar o roteiro de atividades do Núcleo de Defesa da Mulher, do NUDEM, na Defensoria Pública. Em seguida, nós vamos ouvir na próxima terceira reunião, ouvir a Polícia Militar e ouvir a Polícia Civil. Nesse sentido, eu queria me valer aqui de uma manifestação da deputada Mônica Francisco, ontem, na sua fala do expediente final, e eu vou depois passar a cada um dos deputados. Eu quero ouvir um pouco a deputada Mônica Francisco, que fez uma visita na Baixada Fluminense e identificou algumas questões ligadas aos equipamentos e fez uma citação da Delegacia de Mulheres de Belford Roxo, né? E também dos outros equipamentos que ela visitou. Esse momento aqui, nesse sentido, nós vamos ouvir, num primeiro momento, a diretora do DEPAM, que é a doutora Juliana Emerick, pedindo a ela que se faça acompanhar das delegadas titulares das DEANs, porque pode acontecer, deputado Chicão, que no decorrer da chegada a essa oitiva haja alguma necessidade de examinar algum tipo de fato específico, né? Então, acho que a presença das delegadas será importante. E também da Polícia Militar, não sei se acompanharam ontem, nos jornais de ontem, uma matéria sobre a Polícia Militar de Três Rios, que fez uma matéria, que tem um projeto chamado Guardiãs da Vida, né? Que é o nosso entendimento ali, me pareceu muito pertinente, me pareceu numa rede de interface com a Delegacia de Polícia, com a Prefeitura tem equipamento de atendimento às mulheres, então acho que ouvir a Polícia Militar seria muito interessante. E nesse momento, né, vejo aqui a nossa pesquisadora, a doutora Adriana Mota, ex-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que vai se lembrar disso muito bem. Nós queremos resgatar, deputada Renata, uma tratativa que aconteceu desta casa sobre a possibilidade da Patrulha Maria da Penha. Então, nós vamos lembrar aqui de dois momentos. Havia um entendimento do botão de pânico com o Tribunal de Justiça e havia a Patrulha Maria da Penha. Então, nós poderíamos também ouvir sobre isso. Eu quero, e não coloquei aqui, porque prefiro primeiro ouvir as estatísticas, mas em algum momento, tá? Eu acho importante que nós também possamos ouvir a responsável pela delegacia da pessoa desaparecida. Eu não elenquei nesse momento, porque quero me assenhorar primeiro das notícias da Polícia Civil e do ISP. Por que eu digo isso? Porque eu acho que por trás de um registro de desaparecimento de mulher pode estar algum caso de feminicídio. Então, não foi elencado aqui pela possibilidade de ter melhor esses dados, estudar esses dados antes de chamar a titular, doutora Ellen Souto, mas, num outro momento, eu vou trazer aqui também a oitiva da delegada titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Na quarta reunião, a minha sugestão é de um dia único, tá? Para a oitiva da doutora Sandra Ornelas. Ela é subsecretária de Políticas para as Mulheres, cargo vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, e nesse momento eu gostaria muito de pedir o apoio dos senhores deputados que integram essa comissão. Olhando aqui para a deputada Rosane, deputada Renata, deputada Mônica, nossa querida vice, deputado Chicão, que muito nos alegra estar aqui, que
na área das suas atribuições, que a gente pudesse ter notícias dos equipamentos, né? E aí, olhando para a deputada Rosane, que tem uma identidade com a questão da criança e do adolescente, quando a gente se debruça nos dados de violência sexual, aumenta cada vez mais a violência sexual contra a criança e adolescente. Então, que a gente pudesse ter dos senhores, né, as informações sobre os equipamentos, que com certeza chega na Comissão de Direitos Humanos, que com certeza vai chegar na Comissão de Direitos da Criança, presidida pela deputada Rosane, vai chegar na atuação específica da deputada Mônica Francisco, e também combate à discriminação, e com certeza também ao deputado Chicão. Então, para esta oitiva, tá, se nós pudéssemos, em algum momento, ter essa informação em caráter anterior, porque aí o que eu pretendo fazer? Como quem já estava nessa casa, e todos os senhores acompanharam, que a hora que falta o dinheiro para o caixa do governo, a política da mulher é a primeira atingida, e se houver necessidade, nós iremos fazer um questionamento anterior a ser entregue à subsecretária, para que ela venha munida das informações, né? Ou então, se não for possível, esses questionamentos serão oferecidos depois. Mas, se possível for, eu gostaria disso. A última indicação aqui, aí eu quero muito contar também com a contribuição dos deputados que integram essa CPI, que é importante que nós tenhamos um olhar da sociedade para dentro do que é o feminicídio, para dentro do que seja a hipótese da violência contra a mulher com resultado morte. Por autorrecriação, eu coloquei aqui 3 institutos que eu, né, que faço muita palestra em universidade. Por exemplo, tenho me valido muito dos dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, tanto no que se refere a uma pesquisa que eles dizem de vitimização invisível das mulheres, como também os dados da segurança pública, que são, no meu entendimento, o órgão que melhor analisa e condensa esses dados. Então, coloquei aqui a possibilidade de ouvir alguém do Fórum Nacional de Segurança, do Instituto Igarapé, que no estado do Rio de Janeiro hoje, me parece que é um instituto que melhor condensa a questão da segurança pública, né? E aí fazer aqui um registro que me sinto autorizada a fazê-lo, de lamentar a ausência da professora Ilona no conselho específico do ministro da Justiça, né? A professora Ilona hoje, inclusive, preside um conselho de segurança que está instalado na Firjan, do qual eu faço parte. Então, ouvir alguém do Fórum Nacional de Segurança, do Instituto Igarapé, do Instituto Sangari e também da Fundação Getúlio Vargas. Na última semana, exatamente nos dias que antecederam o 8 de março, eu tive a oportunidade de ler uma pesquisa que acabou de ser feita pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tem dentro da sua carta de pesquisa, uma pesquisa de violência contra a mulher, e faz isso pela ótica da saúde pública e também da assistência social. Então, acho que seria muito bom. E aí, neste momento aqui, mais uma vez, eu queria pedir aos deputados que integram esta comissão que passem, por favor, para o nosso gabinete, né, as sugestões de oitivas e de audiências públicas itinerantes que entendam fazer, né? Vou dar aqui um exemplo que não sei se é verdade, mas na CPI da violência contra a mulher, não sei se é verdade, se será neste lugar, que verdade foi. Nós identificamos que na região dos Lagos, isso foi uma demanda trazida pela deputada Márcia Giovanni, que fazia parte da comissão. Curiosamente, o município de Araruama tinha um alto índice de morte de mulher.
Então, a CPI da violência contra a mulher, a pedido da deputada Márcia Giovanni, fez uma audiência pública na região dos Lagos, sediada no município de Araruama, entendendo por quê? Que era importante fazer essa audiência pública para ouvir as mulheres daquela região. Então, esse será o nosso desejo, também fazer audiências públicas itinerantes. Então, peço aos senhores deputados, no alto da atribuição dos seus mandatos, né, que com certeza têm um compromisso com o tema, porque senão não estariam aqui, né? Então, que também façam indicações não só de outras pessoas a serem ouvidas, como também de outros locais onde a gente possa estar fazendo, né, esse tipo de atividade. E também vamos colocar aqui, para análise e posterior decisão, podemos também proceder a visitas a equipamentos, né? Então, se chegarmos à conclusão, por exemplo, né, lembrando apenas aqui que a questão, essas visitas, elas têm sempre um caráter de reservado, né? Essas visitas, por exemplo, já houve a possibilidade de se fazer uma visita a um abrigo. Então, essa visita não é divulgada, não pode ser divulgada, não deve ser divulgada. Então, mas nada impede, aí eu também quero contar com a contribuição dos senhores parlamentares, para que a gente também possa construir essa agenda da CPI exatamente dentro dessas premissas. Então, vou abrir aqui primeiro para a deputada Mônica Francisco, nossa querida vice-presidente, em seguida para o deputado Chicão, que foi o primeiro a chegar aqui, muito obrigada, primeiro que é presidente, e em seguida aqui para a deputada Renata e para a deputada Rosane. Deputada Mônica Francisco, perdão, e logo após as manifestações colocaremos em pauta a aprovação colocaremos em votação a aprovação dessa pauta. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Bom dia, senhores e senhoras deputadas, deputados Bulhões, senhora presidenta. Parabenizar por essa primeira reunião tão profícua, já com propostas tão consistentes, e mostra que essa CPI, com certeza, além de fundamental, ela vai ser muito producente. Então, já parabenizar a nossa primeira reunião, que já demonstra, né, o início já demonstra o que vai ser essa ação tão importante nesse contexto em que a gente tem um dos exemplos, grandes exemplos de um feminicídio político que completa um ano agora, dia 14, amanhã, que foi o da vereadora Marielle Franco. Então, a importância dessa pauta, desse esforço conjunto, desse coletivo de deputadas e deputado aqui, Chico Bulhões, nesse esforço para que a gente possa fazer as escutas, as visitas, os levantamentos de dados, mas que a gente, sobretudo, possa dar resposta, e resposta à sociedade, que espera uma ação contundente, não só da segurança pública no que se refere aos equipamentos de atendimento, à ação de acolhimento, né, numa ação mais ampla com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, mas que a gente possa ter um resultado efetivo na diminuição dos dados e dos números da morte das mulheres, e principalmente das mulheres negras, que estão nos lugares mais precarizados desse Estado. Começando com o depoimento sugerido pela nossa presidenta Marta Rocha, no sábado, na esteira das comemorações ou das celebrações ou das manifestações do 8 de março, eu estive o dia inteiro na Baixada Fluminense, começando o dia junto ao Fórum de Mulheres da Baixada e mais outros movimentos, como o Movimento das Mulheres do MST, mulheres do PSOL, mulheres ligadas à educação na Baixada, ao CEP, em frente ao Centro Integrado de Atendimento da Mulher, que se encontra fechado. O CEAM Baixada, Encomendador Soares, que seria um centro de atendimento que acolheria mulheres não só de Comendador Soares, mas de outros 13 municípios da Baixada. E com essa política de atendimento, de acolhimento à mulher,
uma série de outras políticas intervenientes, como a política de transporte, acolhimento às crianças naquele lugar. Então, é imprescindível que se façam as visitas aos equipamentos, não só para demonstrar uma ação de trabalho, mas para que a gente torne cada vez mais visível que as ações de segurança pública, elas precisam ser, para além da ostensividade, do confronto, precisam estar também no acolhimento e na manutenção dos equipamentos. Em seguida, nós estivemos ali em Belford Roxo, visitando a Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres. E ali nós encontramos uma situação dramática que não é privilégio só da DEAN Baixada. Primeiro, uma solicitação das mulheres da Baixada que se amplie o número de delegacias especiais, pelo óbvio, que se tenha profissionais do sexo feminino atendendo ali e acolhendo as mulheres. Nós chegamos ali à delegacia, a DEAN, em Belford Roxo, e encontramos um equipamento com dificuldade, primeiro, para a gente entrar no equipamento, porque a porta não abria, a porta estava emperrada. Ou seja, a gente teve que ajudar o inspetor de plantão a abrir a porta, porque a porta emperra, a porta não abre. Segundo, banheiro interditado. Então, para começar, nas condições de trabalho dos profissionais que estavam ali. Um profissional, o inspetor Ricardo, e uma profissional que estava ali dando apoio, que era a profissional, a inspetora Margarete. Então, nós conversamos ali com os profissionais, com uma mulher que estava acabando de ser atendida, e isso coloca em xeque a política para as mulheres, o orçamento, a política para as mulheres no orçamento do Estado e a política para as mulheres na segurança pública. Então, foi uma cena lastimável, teto desabando da delegacia, banheiro interditado, profissionais em condições insalubres, profissionais trabalhando com uma dificuldade extrema, com extrema dificuldade de atendimento à população. Então, isso num registro de uma visita que durou meia hora. A gente ouviu, colheu alguns depoimentos, depois a gente vai ter uma conversa mais íntima com a delegada Marta Rocha, a deputada, que entende o que é, e aí, quando eu cito ser delegada, foi chefe de polícia, entende o que a gente está falando em relação às condições de trabalho dos profissionais. Por outro lado, nossa equipe de gênero conversamos muito, e a gente entende a importância de se pensar o período da CPI. Por quê? Porque a partir da instauração da lei do feminicídio em 2015, a gente entende que é importante evidenciar os casos que antecederam essa data. Então, é importante inserir no nosso relatório os casos que precederam a instauração da lei do feminicídio, que data de 2015. Então, essa é uma sugestão fundamental para nós. Segunda sugestão é que nós possamos incluir os movimentos de mulheres não só nas reuniões, nos encontros, mas na proposição e na visita aos equipamentos, nas diligências. E aí, a Adriana, aqui presente, companheira da Articulação de Mulheres Brasileiras, nós que fazemos parte da Rede de Mulheres, companheira Iara, demais companheiras que aqui estão, que são do movimento feminista, vêm também produzindo dados, pesquisam, vêm atuando, acompanhando, inclusive, visitas a equipamentos, né, de maneira regular, que possam também ser incluídas nas visitas e nas diligências. Por outro lado, que a gente tem uma lista completa dos órgãos e espaços que compõem a rede de atendimento às mulheres. Primeiro, para que a gente tenha uma radiografia do funcionamento desses equipamentos. Então, é necessário que a gente tenha uma radiografia geral de todos esses equipamentos de atendimento. E aí, voltando à visita a Belford Roxo, a Casa de Passagem, que é um equipamento fundamental para acolher as mulheres que não podem voltar para sua casa fechada. Então, que a gente tenha essa radiografia e que a gente possa ter essa inclusão de uma lista completa dos órgãos e espaços de acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência. Também
que a gente inclua a delegacia de homicídios nessas oitivas, porque a maioria dos casos elas são levadas às delegacias à delegacia de homicídios. E, voltando a Belford Roxo, a delegacia, a DEAN de Belford Roxo, ela é ao lado da delegacia. Então, muitas mulheres, muitas pessoas que vão, inclusive, fazer as denúncias, entram na delegacia. Então, que a gente possa incluir na oitiva a delegacia de homicídios. Uma outra sugestão é que a gente tenha uma previsão da data da divulgação do dossiê mulher, né? O dossiê mulher, ele tem dados do ISP, então é importante que a gente tenha uma previsão de data e que isso seja incluso na conversa, na oitiva que se fará tanto com a Polícia Civil e com a Secretaria de Polícia Militar. Não há mais a Secretaria de Segurança Pública, né? Acho que a gente precisa também, aí como sugestão, que tenhamos um esforço coletivo de divulgação das ações da CPI. Guardadas todas as restrições, né? No caso das diligências mais delicadas, a gente entende, a gente sabe, porque a gente atua, né? A gente está falando que a gente sabe, o quanto é importante, principalmente numa comissão parlamentar de inquérito, nesse naipe, que a gente tenha determinados cuidados, determinadas delicadezas, mas que a gente possa fazer a divulgação sistemática das ações da CPI. Primeiro, não só no sentido de, né, dar resposta à sociedade, ao coletivo de mulheres, ao movimento de mulheres, mas também de intensificar o processo de escuta e de oitiva das mulheres que são vítimas. Que elas possam entender que existe uma ação, que elas possam, de alguma maneira, ou aqueles que estão nesse processo de acolhida dessas mulheres, acompanhando, que possam entender que nessa casa há uma ação e há a possibilidade de escuta e de acolhida desses casos e que podem ser recebidos aqui. Só para marcar e deixar registrado, em 2018 foram registrados 10.434 processos no Rio de Janeiro por violência, né? Isso quer dizer que 379 casos por dia. Acho que é importante, mesmo que tenhamos ciência, muitas das pessoas que estão nessa sala tenham ciência desses dados, é importante que fique registrado oficialmente essa marca dramática, né? E que foi um número 5 vezes maior do que em 2017. Então, precisamos intensificar nos nossos discursos, nas nossas falas públicas em plenário, o quanto esses números eles vêm aumentando e o quanto a gente precisa incidir em relação a eles. Lembrar que no Carnaval nós voltamos a ter estatísticas estarrecedoras, com a morte da Isabela, que foi estuprada pelo cunhado e queimada pelo namorado, em pleno Carnaval. E aqui na Baixada Fluminense, a gente teve o caso da Rosana Silva, que sofreu agressões, xingamentos, tapas, socos e empurrões durante 12 horas. Tá? Em Duque de Caxias, outra mulher foi agredida durante 6 horas pelo marido. Então, sem contar o caso de feminicídio da Deidiane Monteiro, em Angra dos Reis, que foi esfaqueada na frente da filha. E em Barra Mansa, a gente teve a Maria de Jane, de 35 anos, grávida de 7 meses, teve parto prematuro e morreu em seguida. Então, acho que a gente precisa ser contundente na exemplificação dos casos e das ações que a gente quer desenvolver, porque isso não é de menor importância nesse momento, mesmo que a gente tenha ciência, esses dados precisam ser reiterados todas as vezes. Então, só para deixar as nossas sugestões, senhora presidenta, senhores deputados e deputadas, nessa nossa reunião inicial. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria pedir a gentileza ao deputado Chicão, se a deputada Rosane poderia falar antes, porque ela tem que estar presente numa audiência pública, e assim que chegou, me fez essa solicitação. Deputada Rosane. Um bom dia a todos os presentes. Cumprimento
a senhora presidente, as demais deputadas, Renata, Mônica, enfermeira Rejane, Chico Bulhões e todos os presentes. Eu gostaria apenas de ratificar a fala da minha querida Mônica sobre o CIAM, né? Realmente nós também recebemos esta denúncia na Baixada Fluminense, aliás, na minha Baixada, eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu, e é lamentável, Mônica, o que eu li realmente é triste, é lamentável. Gostaria também, senhora presidente, de sugerir a participação da senhora Elaine Caparrós. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio há pouco tempo, e eu gostaria de sugerir a participação dela, até porque hoje eu até vinha conversando com uma amiga no carro, falando da importância da campanha de esclarecimento para as mulheres, para as crianças nas escolas, que é um fator importante também. Em 2016 foi promulgada na Lei Maria da Penha nas escolas, sobre a cartilha Papo de Homem. E eu falei aqui na outra reunião, e é importantíssimo, desde pequeno, de berço, a gente começar a explicar às crianças, na família, nas escolas, sobre essa questão da violência doméstica. As nossas crianças precisam estar preparadas para isso psicologicamente e dizendo um não, né, para esse tipo de conduta. Então, por isso, eu gostaria de sugerir a participação dessa moça, que é Elaine Caparrós, e também que possamos estar mais empenhados sobre campanhas nas escolas para as nossas crianças. Obrigada. Obrigada, deputada. Eu vou só fazer uma observação da deputada Rosane, que ela vai ter que se ausentar. Na CPI da violência contra a mulher, nós tivemos a mesma dinâmica. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir duas vítimas, né? Então, acho muito pertinente a sua colocação. E no que se refere aos dados, deputada Mônica, acho que eu vou, quando contactar a presidente do ISP, eu vou estabelecer como marco o ano de 2006, que é o ano da Lei Maria da Penha. Então, vamos pedir uma pesquisa a partir de 2006, no que se refere à morte de mulher, tá? E a partir de 2015, no que se refere ao fato de feminicídio, tá? Agradecendo... Mil perdões interrompê-la, mas eu esqueci só um dado na minha fala importantíssimo, que se refere às mulheres lésbicas com a questão do estupro corretivo. Então, esses dados, eles são muitas das vezes invisibilizados, a gente precisa tê-los evidenciados, e a violência contra as mulheres trans. Então, é preciso que isso seja... Eu acho que é possível, só respondendo a sua pergunta, eu acho que é possível que a Polícia Civil tenha esse detalhamento, porque quando fui chefe da Polícia Civil, a gente inseriu o título, a motivação da homofobia, e inseriu o nome social. Então, presumo eu que a partir de 2012, que foi quando eu tomei essa decisão, a partir de 2012 haja esse tipo de pesquisa. Deputado Chicão. Obrigado, bom dia, presidente, bom dia, senhoras deputadas. Parabenizar a todas pelas suas falas e a presidente pelo todo esse material que eu li atentamente aqui, que nos foi enviado. E sugerir, além de, já adiantando aqui minha aprovação à proposta dos trabalhos, mas sugerir, e aí me alinhando um pouco à fala da deputada Rosane, a questão da prevenção, né? Em relação à parte educativa e à parte cultural mesmo, que eu acho que está muito presente, inclusive, no início do texto, aqui do material que nos foi enviado da CPI, que eu li com atenção, que é uma coisa que vem já... Bom, tudo o que acontece parece que já tem uma origem muito profunda na nossa sociedade, não só na nossa, mas em várias, e que a gente, enfim, talvez tenha aprofundado, infelizmente, com o tempo, e que a gente está aqui para combater. Então, fora esse caráter preventivo educacional, e aí fica a dúvida se valeria a pena a questão da Secretaria de Educação, alguém da Secretaria de Educação, ou de outras secretarias, e eu faria uma sugestão extra de entidades de classe. O presidente citou, por exemplo, a Firjan, entre outros, Café Comércio, Sindirio, porque são empregadores. São pessoas que têm e que instituem as suas culturas empresariais. E eu acho que as empresas também precisam trabalhar essa consciência no seu dia a dia, né, de uma forma proativa. Eu tenho minhas questões em relação a intervenções econômicas, né, intervenções
nas empresas. Mas eu acho que o caráter educacional pode ser feito por elas, eu acho que no dia a dia. E eu acho que isso poderia ter um impacto muito positivo, que é o lugar onde a gente está, né? A maior parte do nosso dia a gente passa no nosso trabalho. E eu acho que grande parte de violências, seja de assédios, abusos, etc., acontecem também nesses ambientes. Então, só ficaria a minha sugestão de oitivas de certas entidades, que eu me comprometo a fazer sugestões de uma lista, para que a gente possa também ouvi-las e, enfim, sensibilizá-las aqui na CPI. Obrigada, deputada. Deputada Renata. Bom dia, senhora presidenta. Bom dia, Mônica Francisco, Zeidan, Chicão Bulhões, deputados que estão compondo de maneira muito qualificada essa CPI. Então, a gente precisa olhar para essa sua sugestão. Corrigindo. Oi? Corrigindo, Zeidan está aqui. Mas já foi no início da nossa fala, eu justifiquei a ausência da deputada Tia Ju, da deputada Zeidan e também a sua, que não me foi informado que a senhora estava em deslocamento, mas foi justificada. Ela me chama de Zeidan. Ah, foi um equívoco. Mas como nós somos... Não, nós somos mulheres e somos fraternos. Deputada Renata, por favor. Mil perdões, excelentíssima deputada enfermeira Rejane. Obrigada. Perdoe a falha. Bom, a gente está aqui nessa construção de políticas públicas para que a gente mantenha as nossas mulheres vivas. Eu acho que esse objetivo não pode nos escapar, porque o feminicídio, na verdade, é a ponta de um iceberg, onde essa mulher foi violada por inúmeras formas e em diferentes lugares. Então, é importante que a gente também possa avaliar esses locais onde se acomete esse iceberg, né, de violências contra a mulher, que, na verdade, quando chega à sua morte, é porque essa mulher sofreu inúmeras violências. E é claro que a sua casa, o seu lar, os dados demonstram isso, é o principal local onde essas mulheres são violentadas e muitas vezes mortas. Então, a gente precisa também não só pensar a prevenção desse ponto de vista da Secretaria de Educação, que eu acho que é fundamental que esteja presente aqui conosco para poder pensarmos junto quais são as políticas públicas que faremos para reduzir ou acabar com esse crescimento absurdo do número de feminicídios, mas também entendendo o quanto que esse lugar do privado, do doméstico, é violento para as mulheres. A gente precisa pautar isso e, por isso, vou fazer coro à sugestão da deputada Rosane, não só de trazer vítimas para esse local, porque a gente sabe que isso expõe, muitas vezes tem uma dificuldade real da pessoa se apresentar nessas oitivas, mas sugerir que dentro de cada uma dessas oitivas a gente possa também trazer o movimento de mulheres, não só no equipamento em si, que é essencial que o movimento de mulheres hoje, que acompanham um atendimento que é diferenciado até do Estado, mas que está sempre ali na ponta, no acolhimento dessas mulheres, é fundamental. Então, a gente precisa, nessas oitivas, humanizar o debate que a gente está fazendo e não ser meramente um debate técnico com apresentação de dados. A gente precisa contar essas histórias, como essa mulher chega até essa situação limite de ser assassinada. A gente precisa trazer esse elemento humanitário e humanizador dentro das oitivas, é a minha sugestão. A outra coisa da gente trazer o Fórum Nacional de Segurança Pública, eles têm uma pesquisa recente que apresenta não só a casa como o principal local de violência contra a mulher e, consequentemente, a sua morte, mas também a vizinhança, o quanto que se torna hostil. Inclusive, muitas mulheres assediadas, violentadas pelos seus vizinhos. Então, a gente precisa pensar também um pouco
como são esses espaços de violações que essa mulher passa. Nesse sentido, eu queria sugerir um nome, já que tem aqui o Fórum Nacional de Segurança Pública, da Samira Bueno. Ela traz esses dados muito concretos para que a gente possa aí, formular políticas públicas. Porque é isso, assim, quando a gente olha um Fórum Nacional de Segurança Pública, ele não só age na apresentação de dados estatísticos, mas também na proposição de políticas públicas. E eu acho que a gente pode somar forças nesse sentido. Então, quando a gente olha toda a sua preparação para a nossa CPI e verifica todo o cuidado no acolhimento às demandas que estão aqui postas, responsabilizando o Estado por essas vidas, né, que muitas vezes são negligenciadas e por isso mortos, é muito interessante e a gente precisa dar continuidade de forma que a gente consiga passar, principalmente no relatório final dessa CPI, propostas concretas que sejam preventivas. A gente não pode deixar que essa mulher venha a ser assassinada, e eu acho que esse é um grande trabalho que essa CPI tem para apresentar de propostas concretas para a sociedade. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada Renata. Antes de passar para a deputada enfermeira Rejane, queria fazer duas observações, na linha do que falou o deputado Chicão e na linha do que já foi conduzido pela nossa querida deputada Mônica e deputada Renata. Eu queria pedir aos senhores integrantes, nós vamos criar um grupo de divulgação dos atos da CPI. Na minha trajetória política, eu sempre tive uma aproximação com o movimento de mulheres, então me sinto muito feliz com essa indicação do movimento de mulheres. Então, queria fazer dois pedidos. O primeiro, que cada deputado que integra essa comissão apresente à secretaria da comissão, né, ou ao nosso gabinete, que o rol das entidades ou das pessoas, né, que às vezes a pessoa necessariamente pode não estar vinculada a uma entidade, pode ser, não sei, mas pode ser alguém, né? Hoje, por exemplo, conversando com a nossa querida deputada Mônica Francisco, ela me disse que, na conversa com a policial da DEAN Belfor Roxo, ela tomou ciência que a filha dela fez um trabalho de final de curso tratando da questão do feminicídio. Então, essa pessoa, que necessariamente não está vinculada a algum organismo, mas pode ser uma pessoa que seja interessante, que possa contribuir, que a gente possa divulgar. Então, que os senhores deputados encaminhem para o nosso gabinete, via e-mail, né, qual as pessoas que possam ser acionadas por e-mail, tá? Ou por WhatsApp, porque não haverá possibilidade de ficar ligando para 100 pessoas. Essa é a primeira questão. E pedir aos senhores deputados que todas, embora eu tenha anotado aqui, mas que todas essas contribuições apresentadas agora sejam encaminhadas por escrito. Por quê? E já recomendando ao secretário da comissão, né, que amanhã, tão logo chegue todo o material, a cada término da nossa reunião, cada deputado deverá receber toda a documentação que foi apresentada dentro da CPI. Então, a cópia da ata da oitiva, a cópia dos requerimentos que foram feitos, a cópia dos dados que foram apresentados. O que eu desejo com isso? Para que, ao longo da CPI, cada deputado vai tendo noção exata de tudo que aconteceu e, ao final, estará mais do que nunca, né, imbuído de todas as informações para decidir. Então, aí, vou acrescentar os dados solicitados, tanto pela deputada Mônica Francisco, pela deputada Renata, pelo deputado Chicão e pela deputada Rosane, aguardando aqui a informação, a fala da deputada enfermeira Rejane, mas pedindo que esses dados venham por escrito, porque também farão parte do acervo da CPI. Deputada enfermeira Rejane. Só pedir uma parte, eu vou ter que me retirar. Desculpa, Rejane, atrapalhar essa fala, sei que você vai falar de saúde, mas vou enviar por escrito, como solicitado por Vossa Excelência, mas quero deixar registrado também que essa CPI tem que ter um recorte racial. Sim, e que a gente vai indicar a pesquisadora Roberta Oliveira
da Fiocruz, que vem pesquisando racismo e violência. A gente vem contribuindo também, inclusive nas ementas, na produção do curso de pós-graduação de racismo e violência. Então, que a gente possa incluir esse recorte racial na CPI. Então, por conta da fala das duas deputadas, já temos escolhido aqui a pesquisadora Samara Mello. Samira Mello. Samila? Nossa, hoje sou muito ruim. Samira Bueno, mil desculpas. E a pesquisadora... Desculpa que eu fiquei tão impactada que a minha memória está tão ruim. Roberto Oliveira, muito obrigada. Fiocruz, obrigada. E as deputadas Mônica Francisco e Renata precisam se ausentar porque vão dar uma entrevista. Deputada enfermeira Rejane. Bem, primeiro, bom dia. Indago as senhoras deputadas que se possa aprovar, se podem, por favor, aprovar essa indicação das pessoas, a pauta de hoje. Para aprovar. Bom dia a todos e todas. Queria pedir desculpa pelo atraso. Assim, eu queria trazer a contribuição da própria CDDM, que desde 2015 a gente vem fazendo visitas aos equipamentos de proteção à mulher, e nós temos um relatório sobre esses equipamentos, que muitos deles, fruto dessa política de 4 anos do governo Cabral, foram equipamentos que, infelizmente, se esfacelaram, praticamente. Profissionais que foram demitidos porque não tinham mais salários, então equipamentos foram fechados, sucateados, enfim, e até invadidos pela própria população que viu ali naquele espaço a possibilidade de se criar até outros instrumentos de luta da sociedade organizada. Então, nós temos essa situação, esse panorama aqui no Rio de Janeiro, e é bom que a gente incorpore esse trabalho da CDDM aqui na CPI. Agora, eu li também todo o documento, com muito cuidado. Acho que a gente pode avançar um pouco. E em relação à proposta que a gente tem aqui da CPI, é óbvio que não é somente o levantamento das causas, porque muitas dessas causas a gente já tem o conhecimento. No entanto, a política a ser desenvolvida para que a gente estanque esse tipo de violência é o que me chama muita atenção. Porque tem vários municípios, por exemplo, que a gente não encontra uma política efetiva, né? E não é só por conta das questões que já foi colocada aqui pelo deputado Chicão, das questões financeiras, mas políticas efetivas a curto, médio e longo prazo. Então, a gente não encontra em vários municípios. O gestor não tem a mínima preocupação em relação a isso, né? E são políticas que não tenham tanto gasto assim. E, assim, eu queria fazer, obviamente a Mônica já foi, mas como sugestão, que a gente trouxesse, sim, alguém da área da saúde, porque dos locais que essa mulher se desloca para, depois que sofre a violência, é realmente o local de saúde, seja o atendimento na UPA, seja o atendimento nas emergências dos hospitais. Então, ali também nós temos uma gama muito grande de informações em relação à questão da violência, do local, de como foi feito, do horário, enfim, de como foi esse atendimento, né, na área da saúde. Então, queria também fazer essa sugestão que alguém da área da saúde pudesse se incorporar nas oitivas, de como que isso está sendo feito, qual é a proposta para melhorar, se tem alguma referência no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, enfim, seria essa a contribuição. Obrigada, deputada Rejane. Apenas dizer que a pauta que foi apresentada hoje foi apenas
uma inicial daquilo que será adotado. E, sem dúvida nenhuma, ouvir a saúde, né? A questão da notificação obrigatória, que é algo que a gente não consegue vencer. A Secretaria de Saúde tem não só uma subsecretaria vinculada ao atendimento da mulher, né? Pensar aí como funciona essa rede de proteção à mulher na saúde, porque às vezes a gente está recebendo um fato que pode parecer uma lesão corporal grave, que pode ser, na verdade, um indicativo de uma tentativa de feminicídio. Então, ter também um profissional da saúde, quando a gente pensa que depois do magistério, a enfermagem é a profissão com maior presença feminina, eu acho que é também muito importante a contribuição desses segmentos, né? E aí, pensando na saúde, né, talvez fazer uma pesquisa, acho que a senhora poderia nos ajudar nesse sentido, para pensar como é que estão os órgãos classistas, seja os médicos, os enfermeiros, as assistentes sociais, como é que eles estão tratando esses temas, né? Na linha do que foi dito aqui pelo deputado Chicão Bulhões, né? Entendendo que a organização associativa pode ser sempre uma ferramenta de qualificação, de sensibilização do tema. Então, acho que também pode ser essa indicação. Então, indago aos senhores deputados Chicão Bulhões, que já se manifestou, e deputada enfermeira Rejane, se aprovam a pauta das oitivas já apresentada no início da nossa fala. Então, aprovado. Só para terminar, e uma pena que eu esqueci de falar aqui na presença da deputada Mônica Francisco, mas falo a ela em plenário, a deputada Zeidan e eu temos uma legislação, que é a Lei 7403, que é de julho de 2016. E nessa lei, nós pedimos exatamente aquilo que foi a preocupação da deputada Mônica Francisco, que é a presença de mulheres no plantão policial. Então, acho que no momento da oitiva da representação da Polícia Civil, na figura da diretora do DEPAN, a gente também trazer a debate essa discussão, né? Eu, como chefe de polícia, vou repetir aqui o que eu falava. O meu desejo é que um dia uma mulher seja bem atendida em qualquer delegacia, esteja numa delegacia de mulheres. A gente aumentou muito na Baixada Fluminense, por exemplo, existem 4 delegacias de mulheres, não é o ideal, mas a gente tem na região sul, tem lá na região leste, tem na região serrana, tem na Baixada, tem no norte, mas eu acho que a gente trabalhar também a questão da qualificação também pode ser algo interessante. Então, indago ao deputado Chicão Bulhões se deseja fazer mais alguma complementação. Deputada enfermeira Rejane. Não, é que pela CDDM também foi feito várias audiências públicas, tivemos aquelas violências lá na Universidade de Seropédica. Então, foi feito várias sugestões também para o gestor público em relação até a iluminação pública, a transporte, e a gente pode também estar trazendo, buscando a resolutividade disso para que contribua para a CPI. Bom, muito obrigada. Nada mais havendo a consignar, declaro encerrada a presente reunião. Tchau.